Deus sempre tem um propósito em tudo. Não digo isso para ser simplista, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e de fato anseiam sua vontade em suas vidas. Todos nós queremos ter muitos frutos. Por mais frutos que tenha, você precisa ter raízes profundas. Algumas das coisas que acontecem a portas fechadas, que ninguém mais conhece nem entenderia, é você se enraizando e se firmando nas coisas que Deus quer que você se enraize e se firme, como o seu amor. Confiança. Sabendo quem você é como indivíduo, não precisando se comparar com os outros. Não sendo puxa-saco. Espero chegar nisso mais tarde, mas caso não dê, eu só quero dizer isso agora. Se você não aprender a dizer não quando você sabe que Deus está dizendo não, você se acabará tentando fazer os outros felizes o tempo todo. Amém. Precisamos viver vidas profundas. O que quero dizer é: nós temos um nível carnal. Sua alma, sua mente, sua vontade e emoções. E isso não diz nada sobre Deus, só diz sobre você. A mente diz o que eu penso, minha vontade diz o que eu quero e as emoções como me sinto. Mas Deus quer uma vida mais profunda que essa. Ele quer nos conduzir a viver no Espírito e sempre dispostos a ir com Deus. Não importa se queremos, o que pensamos ou como nos sentimos. Quero ir para Lucas, capítulo 5, e mostrar uma ótima passagem. Versículo 1. Ocorreu que, enquanto as pessoas pressionavam Jesus para ouvir a mensagem de Deus, ele estava de pé perto do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu 2 barcos puxados para perto da praia. Mas os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um dos barcos, o que pertencia a Pedro, ele disse a ele: afaste-se um pouco da costa, e então ele se sentou e continuou a ensinar a multidão. Quando ele parou de falar, ele disse a Pedro: faze-te às profundezas do mar. Todos digam: profundezas. Faze-te às profundezas do mar, e lançai as vossas redes para a benção. Quantos de vocês gostariam de uma bênção na vida? Seja o que for, seja uma bênção de paz, alegria, sucesso. Seja o que for, todos nós adoraríamos levar um caminhão espiritual gigante de volta para casa e despejar tudo na entrada. Tudo o que queremos. Vamos para o mar profundo e prepare-se para uma pescaria. E no versículo 5, Pedro disse: Mestre, trabalhamos a noite toda, exaustivamente, e não pegamos nada em nossas redes. Então, o que ele está dizendo? Ele diz: você não entendeu Jesus. Já estivemos lá. Não pegamos nada. Não temos vontade de fazer isso. Não achamos uma boa ideia e não acreditamos que funcionará. Mas, com base na sua palavra, vou baixar a rede novamente. Agora, vem a virada. Não tenho vontade de fazer isso. Não quero fazer. Não acho uma boa ideia. Não acho justo. Não acho certo. Mas se você disser para fazer isso, vamos lá. Se você disse para fazer. Se você disse para fazer, então não importa o que eu quero, o que eu penso ou o que eu sinto, seja feita a sua vontade e não a minha. Não importa o quão difícil ou quanto doerá. Deus já pediu para você fazer algo que parece tão totalmente injusto. Quero dizer, totalmente irracional. A maioria de vocês, casados, sabe que os homens são péssimos em dizer: eu estava errado. Na verdade, alguns deles são realmente horríveis para dizer: eu estava errado. E eles não são muito rápidos para se desculpar. E toda vez que Dave e eu tínhamos uma briga, Deus me dizia: vá fazer as pazes. Vá fazer as pazes. E eu finalmente disse ao Senhor um dia: isso não é justo. Não é a minha vez. Eu me desculpei da última vez. Você precisa falar é com ele. Mas eu não achei nenhuma passagem na Bíblia que dissesse: faça as pazes se for a sua vez.
Parecia que Deus estava constantemente trabalhando algo em mim. E Dave estava feliz. E apenas seguindo com a vida. E eu me lembro de um dia lembro até onde estávamos em casa e eu disse a ele: bem, talvez Deus esteja trabalhando nele, e ele não está dizendo. Então eu disse: Deus está trabalhando algo em você? Porque eu realmente queria que Deus estivesse trabalhando nele. Você tem alguém em sua vida que deseja muito que Deus esteja trabalhando? E ele pareceu confuso e disse: acho que não. Eu pensava: Deus, como você pode não estar lidando com ele? Ele tem todos esses problemas que você precisa consertar. E a propósito, ele está lá, ele me deixa implicar com ele toda hora. Deixa eu falar uma coisa, Dave é simplesmente o melhor cara. Quero dizer, você sabe, o verdadeiro amor é deixar alguém ser tudo o que pode ser. E Dave, definitivamente, fez isso na minha vida. E ele me ama do jeito que eu sou, incluindo meu temperamento, e então eu gosto disto também. Enfim, como eu queria que Deus trabalhasse com ele. E não só comigo. E parecia tão injusto. Queria que ele viesse e dissesse: você sabe, Deus realmente está lidando comigo e eu preciso te tratar melhor e Deus realmente está lidando comigo. Você sabe, eu sou um pouco teimoso às vezes e Deus está lidando comigo, que eu tenho um problema com orgulho, mas eu nunca ouvi nada disso. Nunca. Eu estava recebendo minha carne crucificada e ele jogava golfe se divertindo. Eu me lembro de murmurar para Deus uma vez porque parecia que eu conhecia todos os tipos de pessoas que faziam todos os tipos de coisas que eu não sentia que Deus me deixaria fazer. E eu pensei: é sério? Quero dizer, Deus, você realmente não está lidando com eles. Por que eles podem ver filmes como esses e você não me deixa ver? Por que eles podem fazer e você não me deixa fazer? E você sabe o que ele me disse? E alguém aqui hoje precisa ouvir isso. Ele disse: ouça, Joyce, você me pediu muito. Você quer ou não quer? Então aqui está a questão, e se você não se lembra de mais nada do que eu digo hoje, por favor, lembre-se disso. Se você pediu muito, se você pediu a Deus uma grande obra através de você, então olha só, você não pode comparar com o que Deus faz na vida de ninguém. Isso é entre você e Ele. E provavelmente haverá muitas coisas que você verá outras pessoas fazerem que você não fará. Se você pediu muito a Deus, você quer ou não? Amém? Então ele disse: venha para o fundo e prepare-se para uma pescaria. Bem, mestre, não achamos que vai funcionar. Estamos exaustos. Mas com base na sua palavra, abaixarei as redes novamente. E o versículo 6 é tão lindo, e quando eles fizeram isso, pegaram um grande número de peixes, tantos que as redes estavam a ponto de quebrar. E eles sinalizaram para seus parceiros nos outros barcos para virem e pegar com eles. E eles vieram e encheram todos os barcos de modo que todos começaram a afundar. Então qual é a mensagem aí? Se fizermos o que Deus quer, vivendo uma vida mais profunda, e não vivermos do jeito que queremos, como pensamos, como sentimos, então teremos uma porção de bênçãos em nossas vidas. Não apenas para nós mesmos, mas para todos os necessitados ao nosso redor. É o que você quer? Certo. O que acontece quando começamos a crescer? Bem, aprendemos a viver mais profundamente. Aprendemos a buscar a Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por nós. Cara, foi uma grande transição na minha vida. Uma manhã, quando eu estava orando, o Senhor me desafiou a olhar como eu estava orando. Comparar como eu orava com a modo como o apóstolo Paulo orava e como Jesus orava. E, quando terminei, fiquei bastante envergonhada porque tudo que fiz foi pedir coisas para a carne. E não sei se você sabe ou não, mas em todas as orações que Paulo fez foi pela igreja. Você não consegue encontrar uma em que ele pediu a Deus para dar algo ou para aliviá-los das coisas que estavam passando. Ele orou para que fossem capazes de suportar o que viesse com um bom humor. Eu nunca tive ninguém vindo e dizendo: Joyce, você oraria por mim para que eu possa passar por tudo que preciso passar e ainda permanecer doce e feliz?
Nunca em 40 anos alguém me pediu para orar assim. Mas precisamos ser capazes de orar a Deus. Quero a sua vontade na minha vida e se não for confortável, então me mantenha doce e me mantenha feliz porque eu só quero fazer do jeito que você faria se estivesse aqui. Alguém sabe do que estou falando? Certo. Então temos que parar de buscar a Deus apenas pelo que Ele pode fazer por nós e buscá-lo por quem Ele é. Meus motivos foram purificados. Sabe, eu não sei sobre você, mas acho que a maioria de nós, se fossemos realmente honestos, teríamos que dizer que quando começamos a querer ser usados por Deus, nossos motivos não são tão estelares. Eu havia sofrido abuso do meu pai, por isso, eu era muito insegura. E embora eu tivesse um chamado na minha vida, parte de mim queria fazer isso porque sentia que estava sendo chamada para isso. Mas parte queria isso porque eu queria vencer em algo para me sentir bem comigo mesma. Não posso dizer que no primeiro dia tudo que eu queria era ajudar os outros. Eu queria ter sucesso. Queria estar na liderança. Queria ser uma das pessoas importantes na minha igreja. Queria ter meu nome em um assento. Queria ter um escritório com meu nome na porta. E queria todas essas coisas pelas razões erradas. Não significavam que não tinham chamado, mas significavam que Deus teve que fazer uma obra de purificação em minha vida para me levar ao ponto em que tudo o que eu estava fazendo estava sendo feito. Número 1, em obediência a Ele. Número 2, para ajudar as pessoas. E isso leva um tempo. Quantos de vocês sabem o que quero dizer quando falo sobre motivos? Deixe-me dar uma lição de casa. Nunca saberei se fez, mas finja que vai fazer. Algum momento, quando isso acabar e você estiver tranquilo em casa, anote tudo que você gasta seu tempo fazendo e depois volte e pergunte a si mesmo por que está fazendo. Todo mundo fica quieto nesta hora. É incrível como as pessoas ficam quietas quando falamos sobre motivos. Nossos motivos não são o que estamos fazendo, mas por que estamos fazendo o que estamos fazendo. E olha só, essa é a única parte com a qual Deus se importa. Ele não está impressionado com nossos grandes ministérios, amigos no Facebook, isso, aquilo, aquele outro. A única coisa que ele se preocupa é, por que você faz o que você está fazendo? Em 1 Coríntios 3:13. Diz que o trabalho de cada um se tornará claro e conhecido mostrando pelo que se faz. E Cristo irá revelar e declarar, porque será revelado com fogo, e o fogo testará e avaliará criticamente o caráter e o valor do trabalho que cada pessoa fez. E continua dizendo que se o que fizemos é um trabalho puro, receberemos nossa recompensa e se não, todas as obras serão queimadas, embora nós mesmos ainda seremos salvos. Eu não sei você, mas eu não quero perder meu tempo. Eu não quero passar minha vida com ideias enganosas, equivocadas, que estou fazendo para Deus quando na verdade muito disso é somente para mim. Eu li isso outro dia e pensei que esta era uma ótima declaração. A maior coisa a ter medo não é o fracasso. O que devemos mais ter medo é de ter sucesso em algo inútil. Eu acho que poderíamos dizer isso de novo. O que mais devemos ter medo não é do fracasso. Devemos ter muito medo em ter sucesso em algo inútil. Acabei de escrever um livro lançado no outono passado chamado Veja o Dia. Nesse livro, tentei compartilhar com as pessoas o quão importante é viver sua vida com um propósito, para um propósito. Não acho que nenhum de nós pode perceber o quão valioso o tempo é até que você tenha idade suficiente na vida e não tenha tanto tempo restante. Você pensa totalmente diferente quando tem 20, 30, 40 e até 50 e 60 anos. E digo que quando tinha 60 anos, percebi que tinha passado 2/3 da vida. Mesmo chegando aos 90 anos, 2/3 passaram e só restava 1/3. E digo, tenho uma paixão por dizer às pessoas: não desperdicem sua vida. Não desperdicem seu tempo.
E uma das maneiras pelas quais podemos desperdiçar nossas vidas é fazendo coisas que realmente não são importantes para Deus apenas para tentar impressionar as pessoas. Amém? Agora, sei que falar sobre motivos deixa o clima pesado, então vamos mudar de assunto. Durante esse período de tempo, também temos o privilégio de ter muita humildade trabalhada em nossas vidas. A Bíblia diz para se humilhar na poderosa mão de Deus, mas posso dizer que se você não se humilhar, Deus fará isso por você. E é muito mais doloroso quando Ele faz do que se fizermos nós mesmos. Não sei se você admite, mas ao começar, estamos cheios de nós mesmos. Alguém. Vamos lá, não pareça tão inocente. Faz apenas um mês que meu quadril foi cerrado ao meio. Estou aqui para te ajudar. Então pareça que está sendo ajudado. Gosto de me aprofundar em assuntos densos. Por quê? Simplesmente não acho que temos muito tempo para brincar. Amém. Nabucodonosor, o rei, Daniel 4:1-4. Esta é uma história tão boa. Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra. Que a paz seja multiplicada para vocês. Versículo 2. Pareceu-me bem mostrar os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em relação a mim. Veja o que Deus fez. Quão grandes são seus sinais e quão poderosas são suas maravilhas. Seu reino é um reino eterno e seu domínio é de geração em geração. E eu, Nabucodonosor, estava em paz em minha casa e prosperando em meu palácio. Você vê, enquanto estamos dando crédito a Deus, nós temos descanso e temos paz. Agora eu não sei o que aconteceu com o pobre Nabucodonosor. Mas de alguma forma em 26 versículos, ele desmoronou completamente. E eu realmente não sei quanto tempo 26 versículos levam na Bíblia. Mas não demorei muito para lê-lo. E quando chegamos ao versículo 30, o rei disse: Não é esta grande Babilônia que eu construí como residência real na sede do governo, pelo poder do meu poder e para a honra e a glória de minha majestade? Uau! Você vê. O sucesso pode ser perigoso. Sim, eu disse sucesso pode ser perigoso, porque sempre há o perigo de que possamos começar a pensar que nós realmente tivemos algo a ver com isso, ou até pior do que isso. E eu acho que Deus odeia isso mais do que podemos começar a pensar que somos realmente melhores do que outras pessoas. E então, se não formos muito cuidadosos, começaremos a maltratar outras pessoas que não achamos tão importantes quanto nós. Não somos muito úteis para Deus se não implorarmos para que Ele trabalhe nossas vidas para nos manter humildes. Não importa. E nada dói mais do que ter Deus lidando com seu orgulho. Eu costumava ter uma série na minha mesa chamada Orgulho e Humildade. Finalmente percebi que ninguém iria comprar isso. Então eu fiquei muito bom em esconder minhas mensagens sob outros títulos, como ter sucesso com Deus. 5 maneiras de encontrar promoção. E eu faço isso, eu realmente faço. Enquanto as palavras ainda estavam na boca do rei, houve uma voz do céu dizendo: Ó rei Nabucodonosor, para você está falado, o reino se afastou de você. Deixe-me dizer uma coisa, leva muito mais tempo para construir algo do que para Deus destruí-lo. Todos nós imploramos a Deus por grandes coisas. Eu fiz e adoro compartilhar isso com as pessoas que estão em liderança.
Eu me lembro quando o Senhor falou ao meu coração e disse: só quero que você se lembre de que quantas pessoas você puder ajudar, é exatamente quantas você pode machucar. É por isso que a liderança é uma responsabilidade tão grande. Não apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Outra coisa que acontece conosco é que temos o que eu carinhosamente chamo de anos silenciosos. Você sabe o que são esses anos? Esses são os anos em que você tem essa coisa em seu coração. Não acontece muita coisa. Ninguém realmente acredita em você. Coisa entre você e Deus. Nesses anos silenciosos, quando nada acontece, você deve se apegar a esse sonho. Alguém nesses momentos agora, talvez em sua vida, bom saber que não estou falando para a plateia errada. Bem, deixe-me apenas dizer que todo mundo os tem. Há anos em que Deus o esconde. Tudo que Ele faz é trabalhar em você. Amém. Tudo que Ele faz é trabalhar em você. Moisés passou 40 anos no deserto. Ele entrou correndo à frente de Deus e saiu com medo reverente. José passou 13 anos desde o momento em que foi vendido como escravo até se tornar o primeiro-ministro. 17 anos quando foi vendido e 30 quando se tornou primeiro-ministro. Durante esse tempo, ele foi repetidamente testado. Você fala sobre alguém que teve algumas coisas injustas acontecendo com ele. Deus nunca nos disse que a vida é justa. Ele apenas disse que é um Deus de justiça. E isso significa que, eventualmente, Deus fará todas as coisas erradas se tornarem certas. Davi passou 20 anos depois de ser ungido rei antes de usar a coroa. E o tempo todo foi atormentado por Saul, que tentava matá-lo. João Batista ficou no deserto de 12 a 15 anos. E eu não tenho tempo para ler tudo. Mas no capítulo 76 diz que ele cresceu. E no final diz que ele cresceu. Cresceu. Mas você sabe, se você já passou por isso, então você entende. É como se eu pudesse sentir a dor nessas duas palavras. Ele cresceu. Todos esses anos lá fora. Na verdade, eu tenho as estatísticas. 30 anos de preparação para um ministério que durou alguns meses. João Batista. 30 anos de preparação para um ministério que durou alguns meses. E então Jesus nasceu e aos 8 anos, ele foi levado ao templo para dedicação. Não se ouviu falar dele novamente até os 12 anos de idade. Parece um pouco com meu diário. Você não ouve mais nada dos 12 aos 30 anos e tudo que a Bíblia diz é que ele cresceu. Ele cresceu. Então, de repente, depois disso, ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou seu ministério público com poder. Deixe-me dizer uma coisa, se você deixar Deus fazer o que Ele quer fazer em sua vida, seu dia chegará e você não estará se promovendo, Deus estará promovendo você e o que Deus levanta, ninguém pode derrubar. Amém. Nunca tente se colocar em uma posição. Espere e deixe Deus colocar algo em você. O Senhor falou ao meu coração há muitos anos. Ele disse: tudo que você começa na carne, você manterá na carne. Então não queremos tentar começar só porque podemos. Queremos ter certeza de que o que está acontecendo em nossa vida é Deus. Quero encorajá-lo. Pois tudo que passei, que é muito, valeu muito a pena. Mesmo que eu diga a você essas coisas difíceis que você vai ter que passar, não é para ser desencorajador.
É para encorajar você a não desistir, porque Deus precisa de você e Ele está preparando você para algo incrível. E eu te elogio por ter fome da palavra de Deus e por estar disposto a se levantar e viver uma vida de sacrifício. Não ouse desistir. Não desista quando não entender. Apenas lembre-se de que Deus sempre tem um propósito em tudo. E não quero dizer isso apenas para ser superficial, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e realmente querem a vontade dele em suas vidas. Vamos lá, você vai conseguir e fará grandes coisas para Deus.